Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã desse sábado. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Vamos falar muito aí da tabela de classificações. Ontem teve jogo entre Botafogo e Corinthians. Vamos falar também sobre a partida de hoje de Atlético Mineiro e Cuiabá para fechar aí a rodada 24. E lembrando que o Vasco enfrenta depois de amanhã o América Mineiro lá na Arena Dependência, só que é o jogo do primeiro turno, é o jogo atrasado aí, o Vasco pode somar pontos enquanto os outros ficam estacionados. Fique no vídeo até o final, dá aquela moral, deixe seu joinha e corre lá nos comentários para deixar a sua opinião, né? Vamos começar falando aí sobre a rodada, né? O Vasco venceu o Coritiba em São Januário 5-1, mais uma bela partida do elenco comandado aí pelo Ramon Dias, né? A gente vem observando uma alta evolução, não só na tabela de classificações, mas também do futebol, né? Da performance do time dentro de campo, e algumas peças vêm se destacando, né? Vou colocar aqui uma ênfase para Pablo Vegetti. Após a chegada do jogador, o Vasco ganhou muito em bolas aéreas e hoje é o líder com 10 gols marcados de clube no Brasileirão com mais gols aéreos, mais gols em bolas aéreas. O Vasco é o líder nesse quesito e muito por conta do argentino, que chegou e vem fazendo a diferença no quesito bolas aéreas, né? É impressionante como o Verratti melhorou, né? Como se a gente for pegar uma comparação entre Pedro Raul e Verratti, a situação fica muito complicada para o ex-atacante do Vasco, que atualmente está no México. E o Pablo Verratti, né, um jogador que era a terceira opção da diretoria, atrás de Michael Santos do Tajeres e Diego Costa, na época, hoje no Botafogo. Mas na época, na Inglaterra, o Verratti chegou e resolveu a questão de gols, disposição, um atleta que marca o jogo todo, que corre o jogo todo e vem resolvendo alguns jogos. Não vou falar só o Verratti, porque é um conjunto do Ramon, mas vem resolvendo alguns jogos para os Gigantes da Colina, principalmente na questão ofensiva, né? Ele que dá aquele suporte ofensivo ali e vem fazendo muito bem. Queria também falar aí sobre Zé Gabriel. Zé Gabriel, volante que em 2021, 2022 ele não servia para nada no Vasco, né? Enfim, hoje é peça fundamental, o primeiro volante ali que o Vasco não conseguiu ir no mercado contratar. Na verdade, trouxe o Medel para essa posição, mas o Medel voltou aí para a zaga no lugar onde ele atua na seleção chilena, e o Zé Gabriel vem ganhando destaque também ali, alguns erros individuais, algo do tipo, mas nada que comprometa, e vem sendo um dos destaques também pós-chegada Ramon Dias, né? O Zé Gabriel, que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Vasco contra o Coritiba, hoje é peça fundamental aí no esquema tático do Vasco, e também não vejo outro no elenco com as mesmas características que ele. O Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, que também, né, a análise da última partida dele contra o Fluminense foi muito boa, um jogador que pode ser aproveitado, mas não chega muito próximo ao que o Zé Gabriel vem fazendo hoje no atual time, né? Então, é um jogador que realmente vem fazendo aquilo que o treinador pede e dá esse suporte no meio-campo. Lembrando que o Zé Gabriel tem contrato com o Vasco até o final desse ano. Então tem aí, ó, 2 mesezinhos aí, um pouco mais de 2 meses para o contrato do jogador expirar. Bom, falando sobre jogador, o atacante Figueiredo foi convocado pelo Ramon Menezes para os Jogos Pan-Americanos, né? A seleção brasileira masculina vai a Santiago de 20 de outubro até 5 de novembro para os Jogos do Pan-Americano. Então, Figueiredo, que não vem sendo aproveitado pelo técnico Ramon Dias, está na lista de convocação aí do técnico Ramon Menezes e vai para Santiago para representar a camisa da seleção brasileira. Vale lembrar, né, que os últimos jogadores que representaram o Vasco nos Jogos Pan-Americanos foram Alex Teixeira, atualmente no elenco, e o zagueiro Luan, hoje no Palmeiras, né? Enfim, vamos falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro. Teve rodada hoje, né, rodada 24, com o jogo
Botafogo e Corinthians, Corinthians e Botafogo. O Corinthians, que estava ali com 27 pontos, venceu o líder Botafogo, foi a 30 ali e deixou a briga ali embaixo, ali um pouco mais para os 28, 29 pontos, né? Lembrando que o Vasco é 18º com 23 pontos, o 17º é o Santos com 24 e tem Bahia e Goiás. O Bahia 16º com 25 pontos e o Goiás em 15º com 26. O Vasco vencendo o jogo atrasado, né? O jogo do primeiro turno contra o América, chega aos mesmos 26 pontos nos critérios, pode passar o Goiás e assumir a 15ª colocação, empurrando o Bahia para a zona da degola. O Vasco, então, tem aí o caminho livre, né? Literalmente para sair do fundo do poço, só depende dele próprio. Então, o Vasco indo na Arena Independência, já com ingressos esgotados para a torcida Cruz Maltina no setor de visitantes em poucas horas, o Gigante da Colina, a equipe do Ramon Dias pode sim sair da zona da degola, depende somente dele. O Vasco não precisa de ninguém, não tem resultado, não tem outros jogos, é só esse jogo isolado aí entre América e Vasco na segunda-feira para o Vasco sair da zona do rebaixamento e não ser... E preste atenção, hein? Pode ser que o Vasco não seja nem o primeiro fora. O primeiro fora seria ali o Goiás. O Vasco poderia estar já na 15ª colocação, aí a 3 pontos de Cruzeiro, Internacional e Cuiabá. Lembrando que o Cuiabá joga hoje contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, um jogo muito difícil para o Cuiabá. O Vasco pode apertar aí, ó. A gente for ver a classificação, até o Corinthians, que é 10º colocado com 30 pontos. Então, olha quão importante é a vitória contra o América Mineiro nesse jogo do primeiro turno. O América Mineiro tem 17 pontos somados, é o vice-lanterna e perdeu para o Red Bull Bragantino, né, no início da rodada por 2-0 lá no Independência. O Vasco vai enfrentar o América de novo, o América jogando sob seus comandos, e o Vasco tem tudo jogando esse futebol para vencer e sair da zona da degola. E comigo vem conferir os próximos 5 jogos do Gigante da Colina, né? O América na segunda-feira, agora o jogo do turno, né? Que volta de novo agora no segundo turno para Vasco, quem sabe sair da zona do rebaixamento, às 20 horas na segunda-feira, e depois o Vasco no domingo, no dia 1º de outubro, enfrenta o Santos na Vila Belmiro, às 4 da tarde. O jogo no domingo deve ser televisionado aí pela Rede Globo, né? Voltando para outubro, dia 7, no sábado, o Vasco retorna a São Januário, às 6h30 da tarde, para enfrentar o São Paulo. Continua em São Januário, olha que sequência boa. Continua em São Januário para receber o Fortaleza na quarta-feira, às 19 horas, no Caldeirão, no dia 18 de outubro. Continua no Rio de Janeiro para o clássico contra o Flamengo no dia 22 de outubro, às 4 da tarde, domingo, no Maracanã. Então, os últimos jogos do Vasco serão América fora, Santos fora e 3 jogos no Rio. O Vasco em casa contra o São Paulo, o Vasco em casa contra o Fortaleza e o Vasco em casa contra o Flamengo no Maracanã, porque o Maracanã é a nossa casa e teremos ingressos à venda 50% para cada torcida, como foi no primeiro turno, no mando do Gigante da Colina. Então é isso, torcedor vascaíno, obrigado pela presença nesse vídeo. Clareou para o Vasco na tabela de classificações. E eu queria saber a sua opinião. Corre lá nos comentários sempre para a gente trocar essa ideia. Forte abraço, saudações vascaínas.